Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a América anglo-saxônica, mais especificamente sobre o seu processo de ocupação e de colonização. E por que a gente vai especificar essa aula somente nesse processo de colonização, de expansão e de ocupação dos territórios? Porque para a gente poder entender como estas regiões, principalmente os Estados Unidos da América, se transformaram rapidamente em grandes potências, a gente precisa especificar o seu processo de colonização e quais foram as principais características, que envolveram esse processo, que rapidamente culminaram no desenvolvimento econômico e social da região. Então, para a gente poder iniciar essa aula, a gente tem que lembrar que a América anglo-saxônica, como a gente disse na aula anterior, está associada, há uma divisão, uma regionalização do continente americano como um todo, que prioriza e leva em consideração os fatores de divisão, os fatores característicos que dividem a América, principalmente nos fatores culturais, que a gente associa à língua, e ao processo de colonização, mas mais especificamente ainda nos fatores econômicos e sociais associados ao desenvolvimento. Por quê? Porque a gente sabe que línguas inglesas existem em outras partes da América, mas em nenhuma outra parte da América existem níveis de desenvolvimento econômico e social como nos Estados Unidos e no Canadá. Então, por isso que a gente vai especificar, estudar na aula de hoje, basicamente a colonização desses dois lugares. Porque nas próximas aulas, quando a gente for falar de colonização da América Latina, nós vamos incluir alguns países de língua inglesa, mas que tem o seu processo de colonização e o seu processo de desenvolvimento econômico e social muito mais próximos da colonização latina, da colonização espanhola e portuguesa. E aí a gente precisa entender como é que se deu o início da ocupação americana. A gente sabe que a ocupação americana está associada a um processo que a gente chama da chegada de colonos ingleses que fugiam de uma perseguição religiosa que acontecia na Inglaterra naquele momento, e foram em busca das novas terras já descobertas e fundaram o que a gente chama das 13 colônias. E aí nós temos algumas datas importantes, só para a gente relembrar, que em 1607 nós temos a fundação de Jamestown. O próprio nome já diz, James, a cidade do James, que está associada à colonização inglesa. Então, nessas regiões foram introduzidos o cultivo de tabaco, algodão, em grandes propriedades rurais, por meio da exploração do trabalho de escravos africanos com a produção voltada para exportação. Mas o mais importante fato político, econômico, social que vai estar associado ao processo de colonização e de desenvolvimento econômico e social dessa região como um todo, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, acontece em 1620, que é a chegada do Mayflower. O que é o Mayflower? Mayflower é um navio que chega trazendo puritanos ingleses, ou seja, essas pessoas que eram perseguidas na Inglaterra até o momento. E eles fundam a colonização ali em Massachusetts, e que tem um núcleo inicial que seria a Nova Inglaterra, que é chamada de New England, tem até nome de time de futebol associado a estas regiões. O que acontece é que essa colonização ela é diferente das demais colonizações, até mesmo a colonização de Jamestown. Por quê? São pequenos grupos que vão formar pequenas formas de agropecuária, pecuária e agricultura, em pequenas propriedades, uma pequena propriedade de produção familiar, ou seja, sem utilização de mão de obra escrava, o trabalho livre e a produção voltada ao mercado interno. Ou seja, a intenção não era vender para a Europa, e sim viver ali e vender uns para os outros. Então, por isso que cada um produzia alguma coisa, porque ele precisava produzir algo que o outro não tivesse para que ele pudesse vender naquele mercado. Isso vai criando gradativamente, com a chegada de mais e mais pessoas, um certo mercado interno. E esse mercado interno vai ser importante porque é a partir dele que vai se dar o desenvolvimento econômico e social da região. Já no Canadá, para a gente poder especificar, diferente dos Estados Unidos, nós também tivemos, além dos ingleses, nós também tivemos colonizadores franceses na província de Quebec, que a gente pode ver aqui nesse mapinha. Além disso, no Canadá também existem relatos de que 1000 anos anterior, antes da chegada dos europeus, já tinham chegado os outros europeus, mas chamados os vikings, que ficaram ali um pouquinho na Terra Nova, ou seja, ao norte do Canadá,
mas tiveram muitos embates com os povos nativos e acabaram não se situando e não ficando ali posteriormente. Portanto, houve um processo de ocupação, mas não de colonização, não de permanência, né? E essa colonização canadense se deu de forma muito mais lenta e gradual. Primeira questão pelo fator climático, né? O clima do Canadá, principalmente quanto mais ao norte a gente vai chegando, é mais frio, né? Mais difícil a vida, né? Então o comércio era um comércio associado a essas duas questões. Primeira coisa, peles, né? Devido a possibilidade de obter peles, principalmente de ursos, né? E para fazer casacos e utilizar na indústria, né? Na indústria não, mas no comércio têxtil, né? E também a gente pode falar da indústria do pescado. Afinal de contas, né? As correntes frias carregam uma série de tipos de peixes, né? E de pescados que podem ser amplamente utilizados, né? E amplamente vendidos tanto no mercado interno quanto também de volta para a Europa. Então a gente tem essa ocupação, mas uma ocupação de forma muito mais lenta, né, do que uma ocupação nos Estados Unidos. E aí a gente chega nessa questão da colonização. O que é a colônia de povoamento? Né? A colônia de povoamento, né, para a história, diferentemente da colonização de exploração, né, ela tem características diferentes, né, e o fato das suas características terem sido diferentes possibilitaram, né, um certo início de desenvolvimento, que obviamente por diversas outras centenas de fatores vai se dar, né, e se acabar se transformando em industrialização, acabar se transformando na solidificação de um mercado interno, esse tipo de coisa. Então a colônia de povoamento está associada a uma colonização que predomina, né, a autonomia comercial e emancipação do sistema econômico de um determinado país, né, esse país que está surgindo, que seriam os Estados Unidos. O que acontece é que não existia por parte da coroa inglesa a intenção de se estabelecer nessa região. Então eram povos que fugiam da Inglaterra, né, e ficavam ali, e ali eles iam se desenvolvendo sozinhos. A Inglaterra estava muito mais preocupada em explorar outras regiões dos Estados Unidos, principalmente as regiões mais ao sul, né, de clima mais quente, ou seja, com produção agropecuária de alto valor na Europa, né, e em outras regiões do mundo. Lembrando que em determinada época da história, né, a Inglaterra era a detentora de maior número de posses, né, coloniais no planeta. Então, a Inglaterra estava muito mais preocupada em colonizar e ocupar outros lugares do que esta região. Então, essa região foi se desenvolvendo sem muita interferência da coroa inglesa. Então, o mercado interno ia se desenvolvendo, baseado na policultura, na cultura de várias coisas, em pequenas propriedades, mão de obra livre e assalariada. Então, todas as pessoas trabalhavam, tinham salário dá poder de compra, movimento mercado interno, a movimentação do mercado interno gera reinvestimento gera crescimento, desenvolvimento, e todo esse processo lento e gradual ao longo das décadas, né, e dos séculos vai fazendo com que as regiões se desenvolvam. Essas 13 colônias iniciais, que são as 13 colônias que foram inicialmente ocupadas, né, então foi acontecendo gradativamente, principalmente nas colônias mais ao norte, né, que a gente pode dizer ali na região ali onde fica hoje Boston, Nova York, Filadélfia, são as regiões que vão se desenvolvendo mais. Por quê? Quanto mais ao sul, mais exploração, né, por causa do clima mais ameno, né, o clima mais próximo do subtropical, ou seja, climas quentes que poderiam ser utilizados para plantar coisas e vender na Europa. Ou seja, a coroa inglesa estava mais preocupada com essas regiões ao sul do que com as regiões ao norte. A única coisa que ela fazia era basicamente cobrar alguns tributos, né, alguns impostos e esse tipo de coisa. E aí a gente vai caminhando para a gente poder entender como é que isso se desenvolveu, a gente vai chegando nos conflitos até a independência. Então, gradativamente, a partir do momento em que esse mercado interno começava a crescer, né, as cidades começavam a se desenvolver, e gradativamente a circulação de dinheiro, a circulação de metais, a circulação de todos os produtos iam crescendo nessa região, obviamente a coroa começou a perceber que aquilo ali poderia descambar para um processo de independência, ou até mesmo que ela poderia ganhar um dinheiro em cima daquilo. Afinal de contas, as terras ainda são delas. Esse país ainda não é independente. Essa região não é independente. Eu só não estou tomando muita conta dela. Então o que aconteceu foi que gradativamente a coroa inglesa começou a crescer os olhos para cima dessas regiões. E aí eles começaram a tentar impor uma série de novas leis, né, para tentar ampliar os ganhos da coroa inglesa em cima dessa região, que até então se via, pelo menos ao longo dos últimos 150 anos, né, caminhando de forma independente, sem muita interferência da coroa.
Então nós temos aí algumas leis importantes, né? A lei do chá, né, que faz com que o monopólio da venda de produtos associados ao chá seja feita por empresas da coroa, né? E aí nós temos, por causa dessa lei, um dos grandes marcos que vai iniciar o processo de discussão e de luta por a independência, que é a festa do chá de Boston, né? Que virou até nome de partido político nos Estados Unidos hoje em dia, né? Em que os colonos reagiram a essa lei do chá, né, jogando no mar o carregamento de 3 navios da Companhia das Índias Orientais, que era a companhia basicamente da coroa e da burguesia inglesa. Então o que aconteceu foi que eles, nesse momento, eles falam que é um símbolo de que não vamos ser controlados pela coroa. E aí, a partir desse processo, começa uma série de brigas, né, que vão culminar, obviamente, na independência. E aí nós temos aí outras leis, como as leis dos intoleráveis, né, que foram, a nome dado pelos colonos, as leis impostas pelo governo inglês, como punição à festa do chá, né, esse processo de jogar o chá no mar. Então fecharam o porto de Boston, que era a principal região, né, indenização das companhias ocidentais, perderam a autonomia da colônia de Massachusetts, que era a primeira, portanto, muito provavelmente a mais desenvolvida daquele momento. Então a gente está vendo que o cerco vai se fechando, a coroa inglesa tenta apertar. E aí, quando ela tenta apertar os colonos, né, esse processo vai gerar a ruptura. E aí a gente chega, né, 2 aninhos depois, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, né, que é um documento inspirado nas ideias do iluminismo, né, que é aquela corrente filosófica que está surgindo e tem força na Europa naquele momento, que declara a independência das colônias inglesas da América do Norte. A partir de agora, nós somos livres. Obviamente, a coroa não acatou isso, né, e entraram em guerra. A guerra que dura de 1776 a 1781, a Guerra da Independência, que vai tentar fazer da Declaração da Independência um fato de verdade, porque até então era só um documento, né? E aí é um confronto militar entre os colonos liderados por George Washington, que seria, depois da independência, o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? As tropas inglesas, e a vitória, obviamente, como a história conta, a vitória é dos colonos, né? Com a ajuda dos franceses, que também sempre tiveram em guerra com os americanos, né? Então, com os americanos, com os ingleses, perdão. Então a gente pode perceber todo esse processo. E aí nós temos o Tratado de Paris, que reconhece a independência, né? Em 1787, ou seja, alguns anos depois, né, desse processo de independência, a Constituição dos Estados Unidos, que é um dos documentos mais importantes da história recente da humanidade, porque institui algumas bases sociais, né, que estão associadas à igualdade dos povos, né, à liberdade, entre outras coisas. E aí a gente pode ver aqui só algumas curiosidades, né? A gente tem lá nos Estados Unidos, a gente vê isso em séries, filmes, né? Todos os teatros de filme aparecem as criancinhas representando os pais fundadores. Os pais fundadores. Quem são os pais fundadores? Os pais fundadores são os signatários da Declaração de Independência dos Estados Unidos e da Constituição, né? Entre alguns deles, alguns que foram presidentes ou alguns nomes muito importantes, como George Washington, né? Que, como eu disse, o primeiro presidente, Benjamin Franklin, que foi presidente também, John Adams e Thomas Jefferson, né, são alguns desses nomes muito famosos que estão nas cédulas americanas, né, nas notas do dólar, né? E a gente vê aí também, nesse processo, durante a Guerra da Independência e a Constituição, foi criada a primeira bandeira, né, que a gente pode ver aí que tem 13 estrelas, né, que tem muito parecido com a bandeira atual. As 13 estrelas representam, obviamente, as 13 colônias que agora são independentes. E a gente chega... Tá, beleza, mas eram só aquelas 13 colônias, como a gente viu no mapa anterior, né, naqueles mapinhas anteriores. E a gente... Tudo bem, mas como é que os Estados Unidos chegam nesse tamanho que a gente tem até hoje, né? E aí a gente sabe que houve um processo de expansão que foi chamado, né, e é chamado pela história de Marcha para o Oeste, né, que está muito associada também à Corrida do Ouro, né, que vê aquele velho oeste, aqueles embates com os índios e assim por diante, né? A gente vê muito em filme também. Essa expansão se dá a partir, né, depois do processo de Constituição e da independência, né, em que o George Washington, então aquele primeiro presidente, começa a incentivar a colonização das terras na faixa oeste, com a intenção de manter vantagens econômicas e políticas. Por quê? Quanto mais se for para o oeste, mais produtos, mais terras, mais pessoas podem habitar essa região, mais comércio interno e tudo isso. Só que a gente sabe que essas terras a oeste, né, eram perigosas, né? Nós tínhamos
presença de índios, né? Muitas das vezes esses índios eram hostis à presença dos colonos, né? Nós tínhamos terras de difícil acesso, todas essas questões importantes, né? Qual era o atrativo? O atrativo, obviamente, eram os preços baixíssimos, né? Terras praticamente dadas pelo governo, né? E você tinha a obrigação de duas coisas. Primeira coisa, ocupar e produzir, e segunda coisa, defender. Defender de quem? Provavelmente dos indígenas que tentariam retomar aquela terra, afinal de contas, a terra era deles. E aí, aí está uma das primeiras coisas importantes, que é essa questão do armamento americano, que a gente vê muito hoje, é que as leis do armamento que estão lá na Constituição americana, né, que possibilitam o armamento civil, estão associadas a esse processo de expansão para o oeste. Por quê? Para você defender a terra e defender, obviamente, essa pátria, essa nação em expansão, você precisava ter armamentos. Para se defender de quem? Dos indígenas e também dos ingleses, né, por causa do processo da Guerra da Independência. Você precisava ter armas em casa, né, para que você e seus empregados e seus filhos defendessem contra as tropas inglesas, se assim fosse necessário. Então, a gente vai vendo esse processo de expansão sendo potencializado pelo governo. E aí a gente chega também numa questão filosófica que é importante, que é o Destino Manifesto, né? O Destino Manifesto é uma filosofia que está associada a diversas ações do governo americano, né, da história americana. O Destino Manifesto é uma crença, uma filosofia, né, que está associada ali ao início dos anos de 1800, né, em que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico interno, ou seja, dentro do próprio território, né, expansão para o oeste, e no mundo como um todo, né, apenas uma expressão dessa vontade divina. Ou seja, os americanos são o povo escolhido por Deus para levar a liberdade e o desenvolvimento aos povos. Que povos eram esses? Inicialmente, os indígenas, né? Levar também, como a gente vê, escolhidos por Deus, também está associado, obviamente, a um catolicismo, né? Uma catequização que está associada. Então, esse expansionismo para o oeste, né? Principalmente na parte mais ao sul, teve um apoio de grandes grupos, né, católicos e protestantes, né, principalmente nos Estados Unidos, e também de grandes personalidades políticas da época. E aí, esse tipo de filosofia a gente pode ver até hoje nos Estados Unidos, né, mas mais no campo geopolítico, né, como um todo, como, por exemplo, quando os americanos falam que vão invadir e levar a liberdade, levar, né, para os povos, né, obviamente sempre tem um quê de interesse pessoal, né, provavelmente no petróleo, na água ou em alguma outra questão geopolítica, né, mas também nós temos uma importância muito grande associada aos fatores, né, dessa ideal americano de que eles são os povos escolhidos por Deus. Por mais que essa ideia de destino manifesto tenha caído em desuso, a prática ainda é muito associada a esse destino manifesto. Outra faceta do destino manifesto é a doutrina Monroe, que é muito importante para a América, né, em que depois das independências americanas, né, ou seja, do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, de todos esses lugares da América Latina principalmente, né, os americanos começaram a praticar uma doutrina Monroe, que é basicamente a ideia do destino manifesto, né, para as Américas, ou seja, a América é para os americanos, né, ou seja, não vamos romper relações com a Europa, né? Obviamente os americanos tinham muito interesse, os americanos norte-americanos, no caso, tinham muito interesse nisso. Por quê? Porque isso daria a eles mais poder, afinal de contas era uma nação mais desenvolvida com a indústria, né, em expansão, com o comércio em expansão, ou seja, eles seriam os grandes garantidores, os grandes vendedores para a América Latina, se a América Latina rompesse com a Europa. Então isso não era somente uma questão filosófica e ideológica, era uma questão comercial também. E aí, nessa marcha para o oeste, a gente pode ver aí os 13 estados primitivos nesse mapinha, né? E os territórios que vão sendo adquiridos e a forma gradativa como eles vão sendo adquiridos. Então, a principal coisa importante que a gente precisa entender é que eles tiveram diversos atos, e o George Washington assinou um dos atos importantes que a gente chama de Homestead Act, que dava terras, né, para pessoas que quisessem vir de fora da onde? De fora da América. Então a gente está falando de europeus, principalmente irlandeses, alemães e ingleses, que queriam vir para a América, né? Porque a América era um país agora independente, né? Símbolo da liberdade, da modernidade, com a sua Constituição. Então ela tinha um atrativo muito grande, com terras baratas e terras de graça, né? Vários
grupos, né, e várias populações que começaram a vir para a América com esse ideal de crescer, né, made in America, né, feito na América, né, pelo próprio sustento, pelo próprio suor, você vai conseguir prosperar. Esse ideal que também é muito americano, a gente vê associado a isso. A doutrina Monroe, como eu já disse, né, está associada ali ao pós-independência, né, dos países da América, né, que potencializam, e os Estados Unidos são um dos primeiros países a sempre assinar as declarações de independência dos países latino-americanos, porque eles têm uma intenção muito por trás disso, que é se tornar o grande provedor, né. Segundo a doutrina Monroe, os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Como o próprio termo diz, nenhuma potência europeia, mas por uma potência da própria América, eles não estão dizendo que não poderia, né? Então a gente tem algumas questões associadas à doutrina Monroe, né, que surgem e mostram exatamente e trazem à tona, né, a figura, né, esse expansionismo geopolítico, esse ideal dos Estados Unidos de controlar a América inicialmente, depois o mundo, né, que a gente vê mais na atualidade, a gente vai ver mais à frente, né, traz à tona um dos personagens mais famosos, né, que estão em todos os lugares, que é o Tio Sam, né, o Tio Sam, né, que é essa figura que a gente pode ver aí, que tem alguns traços físicos, né, associados ao Abraham Lincoln, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente quem foi, e ele está sempre muito associado aos interesses geopolíticos, por isso que ele é muito utilizado para a convocação de guerras, como a gente vê ao longo de diversos panfletos, né, e filmes, o Tio Sam aparecendo como uma convocação, né, sempre com os dizeres I want you, ou seja, eu quero você aonde? No exército, lutando pelo seu país, lutando obviamente pela liberdade, né, por aquelas questões filosóficas que sempre servem como fachada para interesses geopolíticos, comerciais, econômicos e assim por diante. E a gente chega também no processo de guerra civil, que é talvez o processo mais importante, né, na sequência da independência. A guerra civil foi um processo, né, de disputa entre as colônias do norte e as colônias do sul, que está associada basicamente, né, a uma visão de mundo diferenciada, né, e como que isso aconteceria. Por quê? O que acontece é que nós tínhamos um processo de colonização pautado no mercado interno, na policultura, nas colônias do norte. Mais ao sul, nós tínhamos mais controle da coroa inglesa, mais associada à exploração, mão de obra escrava e assim por diante. Logo depois da independência, né, começa a se discutir uma unificação sobre uma única política. Pode ou não pode escravidão? Nós vamos ser... De que forma vamos agir? E nós vimos grandes diferenças entre os dois lugares. A questão é que, com o desenvolvimento econômico do norte, né, esse norte foi ganhando cada vez mais capital político, foi elegendo deputados, né, foi elegendo cada vez mais congressistas e até chegar à eleição de um presidente. E aí, né, numa das plataformas de governo estava abolir a escravidão. Por que eles queriam abolir a escravidão? Abolir a escravidão porque dentro da sua Constituição, né, estava lá, os homens são iguais perante a lei, né, todos nascem iguais e tal. E essas questões, né, não combinavam, não tinham nenhum sentido com a manutenção da escravidão, né? E, obviamente, as colônias do sul, os grandes fazendeiros do sul, não aceitavam isso porque acabar com a escravidão acabaria, basicamente, com todo o processo de desenvolvimento econômico daquela região. As bases que sustentavam a economia eram as plantations, ou seja, grandes extensões de terra produzindo uma única coisa, com mão de obra escrava para vender para a Europa. Então, esse processo da guerra civil, né, é importante para a gente entender como tem uma ruptura, ou seja, os estados do sul se declaram independentes e criam o que a gente chama de confederação, ou sul, né, a confederação do sul, ou seja, seriam como se fosse um país independente. Obviamente, né, o presidente não poderia aceitar isso, e aí ele declara guerra, o norte declara guerra ao sul, né, e obviamente, como a gente sabe, né, essas questões estão associadas, né? A gente sabe que no processo da Guerra Civil, o Norte, devido ao desenvolvimento industrial, econômico, né, tinha muito mais possibilidades, né? E acaba vencendo, né, o Sul e reintegrando todos os países, todas as colônias, todas as regiões dos Estados Unidos sobre uma única política comum, né? Ou seja, a partir daquele momento, a mão de obra escrava está abolida, né? E outras questões associadas à política econômica e social também estão mais voltadas ao norte. A partir daquele momento, a política seria controlada pelo norte e não pelo sul, né, como vinha sendo ao longo dos últimos anos anteriores. E a gente tem aí
uma das grandes personalidades desse processo, que é o presidente Abraham Lincoln, que, como eu falei, a gente pode ver alguns traços dele muito parecidos ali com o tio Sam, né? Eles são ali mais ou menos datados da mesma época. Obviamente, o tio Sam ele vai sofrendo reedições, né, no seu desenho característico. E a gente pode ver que até hoje, né, esses processos, tanto da Guerra da Independência, né, o processo de desenvolvimento colonial diferenciado nas regiões do Norte e na região do Sul, e a Guerra Civil ainda gera uma série de questionamentos, né? E uma certa questão, principalmente porque a gente percebe que o processo de colonização diferenciado entre as duas regiões dos Estados Unidos, né, um mais pautado na mão de obra escrava, outro mais pautado no mercado interno, outro no mercado externo, grandes latifúndios, pequenos latifúndios, comércio interno, comércio externo. As diferenças entre norte e sul ainda são vistas hoje, né? E essas diferenças são vistas tanto na questão do desenvolvimento das cidades e das regiões, como também nas questões políticas. E a gente pode ver, ao longo dos últimos anos, o ressurgimento das bandeiras confederadas, ou seja, associadas ao sul, associadas a símbolos que caracterizam um passado racista, um passado de exploração da mão de obra escrava, um passado de divisão, né, dos Estados Unidos em duas regiões. E a gente vê isso muito em manifestações políticas atualmente, principalmente associadas à luta pela presidência, né, a política externa, a política interna, né, as questões associadas aí à morte do George Floyd e a questão também que a gente pode perceber da luta contra o racismo, né. E a gente pode ver, só para a gente poder finalizar, já que a gente vem falando dos Estados Unidos, né, o Canadá ele começa a se unificar basicamente depois da Guerra Civil Americana. Por quê? Porque eles tinham medo, basicamente, de que esse processo de expansão da doutrina Monroe, né, do Destino Manifesto, acabasse também anexando, né, já que eles estavam indo para o oeste, né, e anexando mais terras e comprando mais terras e vencendo e batalhando por mais terras, o que impediria eles de ir ao norte e conseguir terras também. Então os canadenses, né, o povo canadense e as províncias canadenses começam a se juntar ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estão se expandindo. Por quê? Para evitar exatamente a expansão dos Estados Unidos rumo ao Canadá. Então o processo de unificação do Canadá num único país está muito associado à Guerra Civil Americana, porque eles tinham medo que os Estados Unidos anexassem e virassem um grande país, os Estados Unidos como a América do Norte inteira. E aí, só para a gente poder finalizar, esse momento, né, como a gente sabe, né, a indústria americana de filmes, séries, né, e documentários da indústria cinematográfica americana é a mais importante do mundo, né, a que tem maior visibilidade, e eles fazem muitos filmes, séries, né, sobre esse processo, porque são processos, tanto a Guerra da Independência quanto a Guerra Civil, né, quanto a luta dos direitos e do fim da escravidão, são processos que estão associados à história americana. E eles contam a sua própria história em diversos filmes, e aí eu deixo aqui dois exemplos e dois bons filmes para que vocês possam ver, para entender alguns dos processos, principalmente associados à Guerra Civil. Esse filme Lincoln aí, que conta um pouquinho, uma cinebiografia do presidente Lincoln, que está amplamente ligado à questão da Guerra Civil e da escravidão, e esse Tempo de Glória, que também é um filmaço, que fala um pouquinho sobre esse processo da Guerra Civil, né, e como é que se dava a relação entre negros e brancos, principalmente nos exércitos confederados e nos exércitos do norte. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa aula um pouquinho mais longa, né, mas são temas importantes para a gente entender todo o processo de desenvolvimento, principalmente dos Estados Unidos, que a gente vai começar na próxima aula a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico, né, e assim por diante. Espero que tenham gostado, um abraço e até mais.